Agora a gente vai revisar um pouco como que a gente faz caraca, de novo. Agora a gente vai fazer o que mesmo? Revisar como que a gente faz as integrais indefinidas quando a gente tem que usar o método da substituição, ou seja, quando as integrais não podem ser calculadas diretamente pela tabela. Nesse primeiro exemplo, eu ainda vou dar quais são as substituições que você deve usar, mas geralmente você precisa saber quais são, né? Nesse caso eu estou propondo, ó, vamos integrar primeiramente cosseno de 3x dx, sabendo que a transformação é u igual a 3x. Quando você consulta uma tabela de integração, e algumas você precisa decorar, como por exemplo essa, você vê lá que a integral de cosseno de x dx, isso é igual a seno de x dx. A gente já discutiu, né, nos vídeos anteriores, que esse resultado é assim porque quando você deriva a seno de x dx, a derivada do seno é cosseno, né? E a integral é a função inversa da derivada. Então, beleza. Só que aqui você tem que se atentar e ser muito metódico, porque a integral do cosseno de x dx é seno de x. Se for alguma coisa diferente disso, em termos matemáticos, se você tiver uma função composta, não pode, falar de novo, ó, não pode usar a regra diretamente, tá? É isso que o pessoal erra e essa é a principal dificuldade de integração, tá? Para você integrar usando a regra, esse em preto aqui é a regra, né? Você tem que ter a função no formato exatamente igual ao que você tem ali. Mudou alguma coisinha, não pode usar a regra, tá? Então, beleza, vamos fazer isso aqui? Se eu não posso usar a regra, significa que eu não posso integrar cosseno 3x dx simplesmente olhando na regra, na tabela e dizendo que é seno de 3x, que o resultado não vai ser esse. A minha estratégia é usar uma mudança de variável para fazer a minha integral que eu tenho que resolver recair na regra. Vamos ver como isso aqui funciona? Eu vou trocar u por 3x. Então, isso aqui vai ficar integral de cosseno 3x é u vezes dx. Mas quem é dx? Veja, ó, quando eu construo uma mudança de variável u igual a 3x, eu posso determinar a taxa de variação de u em relação a x, que é a derivada de u em relação a x. Isso é 3. Então, o dx, nesse caso, ele é equivalente a du sobre 3. Tá quase na regra isso daqui, ou seja, está quase no formato que eu tenho ali, desde que eu coloque 1/3, que é uma constante, para fora da integração, ficando com integral de cosseno de u du. Perfeito? Você vai falar, puxa, agora tá na regra, professor? Sim, por quê? Porque aqui não precisa ser necessariamente x. O importante é você ter variável e variável. Variável e variável. A mesma, no caso, né? Óbvio. Então, bem, aqui você pode usar a regra. Vai ficar 1/3 vezes cosseno. Opa! Qual que é a regra, né? Vezes seno de x, de u, no caso, né? Mais constante. Ótimo, perfeito. Então veja que você pode usar a regra, né? Lembre-se que a regra é variável, variável, variável. Não vai me colocar x aqui, como eu acabei falando por engano, né? Você tem que colocar u. Perfeito? Ótimo. Só mais um detalhezinho. Essa variável u é uma variável intermediária que a gente usou só para resolver o problema. Se, por exemplo, a variável x tivesse vindo de um problema real, ela teria um significado. X poderia ser quantidade de produtos, tempo, ou qualquer coisa do tipo, né? Agora, u igual a 3x não significa absolutamente nada. Então, quando você tem um problema desse tipo, você tem que voltar à variável normal. Deixar em função da variável original do problema. Tá aí. Outra possibilidade é você escrever novamente qual que é a transformação, tá? Mas também é uma outra saída. Depende um pouco também se for uma avaliação, marcar x, tudo. Aí você tem que, eventualmente, vai ter que voltar. Vamos fazer alguns para treinar agora, tá? Então, imagine que você tem que integrar x, que multiplica 4, mais x² elevado à potência 10 em relação a dx. Já falei aqui qual que é a transformação que você vai ter que usar. Você vai ter que chamar u de 4 mais x². Quem manja disso aqui sabe que é um pouco difícil, às vezes, você determinar qual que é o valor de u, porque você confunde, tenta achar uma coisa, mas na verdade era outra. Mas o cálculo, principalmente integral, tem isso, tá? Bem, se você sabe quem que é u, para fazer a transformação, você vai ter que encontrar du dx. Isso aqui vai ser 2x. Até aí, beleza. Agora, você vai fazer as mudanças de variáveis, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu escolher uma cor que vai ficar legal. Azul de novo. Não tem muito azul. Bem, vai ficar assim, ó. Vamos mudar a variável. Vai ficar integral de x vezes 4 mais x² é o u. U elevado a 10 vezes dx
dx eu vou escrever assim, ó, du sobre 2x. Olha só uma característica. A minha mudança de variável, quando ela for feita, ela tem uma propriedade. Ela só pode ficar com uma variável só. Veja que da forma que eu escrevi aqui, tem duas. Só que, nesse caso, eu posso simplificar x com x e, na verdade, essa expressão é de uma variável só. Então, não pode ficar com duas, tem que ficar com uma variável só. Mais do que isso, quando você escrever a expressão, ela tem que estar tabelada. E lá na tabela de integração, ó, tem a integral de x elevado a n dx. Isso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais constante. Aqui, você está com a expressão no mesmo formato. Então, você vai ficar com u elevado a 10 mais 1, que é n, sobre 10 mais 1, mais constante. Volte à variável normal do problema. U é 4 mais x quadrado, elevado a 11, divididos por 11, mais constante. Lá nos vídeos anteriores, a gente viu como fazer a prova real. Se você desconfiar de alguma solução que eu estou colocando aqui, derive e vê se dá a mesma coisa que estava antes, né? Mais um. Vamos fazer mais, porque agora a gente está inspirado, ó. X quadrado vezes raiz de x ao cubo mais 1 em relação a dx, e já sei qual é a transformação. U é x ao cubo mais 1. Vai fazer uma transformação, como você sempre vai ter que acabar transformando o dx, já vale a pena encontrar o du. Ele é 3x quadrado dx. Você vai falar, nossa, professor, da onde? Porque olha só, eu já resumi essa expressão para du, ó. Du é 3x quadrado dx, ó. Aqui, coloquei para a derivada de x ao cubo, que é 3x quadrado. Próximo passo, reescreve a expressão. Integral, x quadrado não vou mexer, poderia isolar o x, substituir, mas vai virar o escarcéu. Tá? Aqui você tem raiz quadrada de u vezes dx. Quem que é dx? dx é du, que divide 3x quadrado. Não posso ficar com duas variáveis, mas felizmente elas simplificaram. E aí o que a gente tem é 1/3 integral de u elevado a meio du. Por que eu estou escrevendo u elevado a meio? Porque é raiz quadrada de u. É a mesma coisa que u elevado a meio ou raiz quadrada. Mas quando eu coloco o meio, eu já vejo que isso aqui está no formato daquela regra ali, ó. Quando n, nesse caso, é meio. Então, eu posso integrar. Vai ficar assim, ó. 1/3 vezes u elevado a meio mais 1. Meio mais 1 é 3 meios, divididos por 3 meios, mais constante. Lembre-se de voltar à variável original do problema. 2 vezes u é x ao cubo mais 1, elevado a 3 meios, que divide 9, mais constante. Ótimo! Estamos ficando fera. Mais um. Que é a linha de produção de integração, tá? A gente integra até não dá mais, ó. Vamos lá. Seno de raiz de x dividido por raiz de x vezes dx. Vamos supor que a minha transformação seja u igual a raiz de x no próximo. Tá começando a ficar meio acostumado aqui, ó. Tem que encontrar du em relação a x. É a derivada disso aqui. Lembre-se que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. De forma que isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Quero escrever isso aqui melhor. Estou escrevendo direto porque você já é ninja aqui, já sabe fazer derivada, né? Então, vamos lá. Como isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, ó. Integral de seno de u, porque u é raiz de x, divididos por u, que multiplica dx, vai ser du vezes 2 raiz de x. 2 raiz de x vezes du. Você vai falar, putz, professor, ferrou, porque o raiz de x não vai cortar? Claro que vai. Por que ele corta? Ó? Porque o u e raiz de x é a mesma coisa, conforme diz aqui, ó. Então, seja espertinho, corta ali os termos. E agora você vai ficar com 2 vezes integral de seno de u vezes du. Seno de u du é tabelado, vai ficar menos 2 vezes cosseno de u mais constante. U não é uma variável do problema, é só intermediária, então a gente volta cosseno de raiz de x mais constante. Great, very good, muito bem, ótimo. Vamos para mais um, mais 2 até, que agora está inspirado. Integral de 4, que divide 1 mais 2x elevado ao cubo em relação a x. U é igual a 1 mais 2x. Tá. O que a gente faz? Encontra du em relação a x. É 2.
porque a derivada de 1 mais 2x em relação a x dá 2. Beleza? Substituiremos tudo aqui, ó. Então, substituir isso e isso ali, né? Aqui. É isso que a gente vai fazer. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar menos integral de 4, que divide 1 mais 2x é u ao cubo. Nossa, que é igual. Nossa, vai ficar tudo meio igual, não fica? dx vai ser du sobre 2. Então, isso é equivalente a 2 vezes a integral de u elevado a menos 3 du. Professor, da onde que é esse menos 3? Porque potência no denominador pode subir para o numerador trocando o sinal. Isso é igual a 2 vezes u elevado a menos 3 mais 1 costuma ser menos 2, dividido por menos 2, mais constante. Ótimo. Tá ficando emocionante isso aqui. Tá bem legal. 2 com 2 cai fora. Ficou menos 1 sobre u quadrado mais constante. Ou, se você quiser, menos 1 dividido por u. 1 mais 2x ao quadrado mais constante. Fechou? Nem estou fazendo prova real, mas vou deixar isso aqui para vocês que são muito animados em fazer provas reais. Último. Integral de e elevado a seno de θ. Nossa, que loucura. Vezes cosseno de θ. Ficou pior em relação a θ, pelo menos isso, né? Agora, o u, transformação é u é seno de θ. Faz a transformação aí, olha só. Antes de fazer sair transformando qualquer coisa, encontra du em relação a θ. Não queira fazer em relação a x, nem tem x nesse problema, cara. Então faz du em relação a θ. Qual é o derivado do seno mesmo? Cosseno de θ. Então, beleza. Vamos lá substituir isso tudo. Vai ficar integral de e elevado a seno de θ e elevado a u vezes cosseno de θ dθ é o próprio du. Se você quiser escrever direto, a integral do exponencial de u du tem que ser variável. Variável não pode ser função composta variável. Isso dá e na u mais constante e finalmente e na u volta a variável original do problema e seno de θ mais constante. Tá aí. Perfeito. Muito bem, né? Deriva pela regra da cadeia vai dar aquela expressão. Ótimo, então beleza, vamos fazer mais um monte, só que eu vou deixar para o próximo vídeo, onde no próximo não vou colocar qual seria a transformação. Vamos deixar esse negócio difícil. Bora!